que morrer é inevitável. Dizem que a morte é um dos maiores mistérios da vida. Dizem que existe vida após a morte. Muitas vezes é percebido pessoas em vida morta. É estranho dizer, mas o sofrer é visto de várias maneiras e não devemos julgá-los. Então, qual o significado da morte? Podemos dizer que significa o fim, mas também dizem que é o início de outra vida, uma vida sem dor. Tudo isso dito, falado e discutido por muitos e muitos profissionais, religiosos, especialistas ou não. Tudo vai depender do que você acredita ou no que lhe foi ensinado. Independentemente do que você acredita ou acha que acredita, quero apenas trazer uma reflexão sobre a morte e a sua importância para a vida. Não quero e nem vou julgar nenhum tipo de pensamento, nem sentimento, apenas uma reflexão. Existem infinitas formas de morrer, mas o sentimento para aqueles que ficam é um só: a perda. A perda vem como uma avalanche, cheia de porquês, de medo, de insegurança, de fragilidade, para que depois venha o luto, que se transformará em um processo de vida sem aquele que partiu. Aos poucos, no tempo de cada um por um, o luto se tornará em saudade. Saudade essa importante, pois ela trará as lembranças dos que foram, mas que um dia estiveram aqui. E todos que estiveram aqui sabiam, assim como nós que ainda estamos, que morrer seria inevitável. Esse ciclo da vida, ou etapas, onde nos programamos, sonhamos, nos dedicamos, choramos e sorrimos, brigamos, nos iludimos. Para milhares, a vida não terminou depois da velhice, o que seria, cronologicamente falando, a etapa final. Mas nem tudo é como planejamos. Morrem crianças, morrem jovens, morrem adultos e morrem idosos. Morrer faz parte de um plano o qual muitos não colocam em prática, não discutem sobre. Existe um temor em falar da morte, mas o porquê tanto temor se não sabemos em qual etapa da vida ela chegará? Porque quando estamos com uma doença incurável, a morte é dita como certa, se a mesma pode ocorrer de forma instantânea ou até mesmo dormindo. Seria diferente o sentimento se ao nascer soubéssemos qual o dia seria o último da nossa vida? Acredito que nos falta saber aproveitar e fazer o melhor de cada dia, dia após dia, até chegar o fim, o último dia. Precisamos sim viver todo dia como se fosse o último. Assim, não iremos temer a morte, não pensaríamos na morte, e sim agradeceríamos por mais um dia. E nesse dia a mais, continuar sonhando, planejando, sorrindo, chorando, se decepcionando, mas não sofreríamos com esse temor da morte de forma antecipada. Não sofreríamos tanto na perda, porque teríamos a certeza, a pessoa que se foi viveu o que tinha de viver dentro do seu propósito, dentro de suas condições, fazendo muitas vezes o impossível. Então, nessa reflexão, a morte não existe sem a vida. É preciso se viver ao menos um dia para a existência da morte. A sua importância para a vida é o que nos delega, é o que deveria nos fortalecer e não enfraquecer. A importância de saber que não controlamos algo assim como a morte é o que nos iguala a todos os seres humanos, mesmo sabendo que somos todos diferentes um do outro.